Olá, olá, eu sou a Rochelle, seja sempre muito bem-vindo ao canal Fenomenal RS. Hoje, o nosso Evangelho no Lar, nosso Evangelho do dia, nosso puxão de orelha de cada dia, nossa chinelada pedagógica. Esse Evangelho do dia tem por objetivo trazer todos os dias uma palavra. E se tu está aqui, seja muito bem-vindo. Se tu estás aqui pelo Instagram, pelo Facebook, é por um motivo. Existe um motivo muito especial para tu estares aqui nessa sexta-feira, dia 16 de fevereiro, né, no nosso Evangelho. Bom dia, Ivete. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Aqui, hoje no Rio Grande do Sul, está um pouco mais fresquinho, graças a Deus, passou aquele calorão. Tá chovendo, tá bem gostoso, o clima, assim, para quem precisa trabalhar na chuva, não, né? Por exemplo, o Emerson está na chuva trabalhando. Mas para quem trabalha dentro de casa, tá um dia mais agradável, né? Tiveram dias muito quentes e é bem complicado, né? Tudo bom, Ivete? Beijo. 2 minutinhos. Ó, agora que o Facebook notificou, o Instagram eu recebi a notificação já. Agora que vamos aguardar o pessoal chegar. Pessoal, quem está chegando agora, já aproveita, já se inscreve, já segue o Fenomenal RS no Facebook, no Instagram e no YouTube. Bom dia, Marco Polo. Porque todos os dias, às 11 da manhã, nós fazemos uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e daí eu explico, de acordo com o meu entendimento, o texto, né, que a gente está lendo. Sempre digo, gente, vão atrás, vão ler, peguem o texto e leiam também. Eu estou conseguindo ver e passar para vocês o nome do texto e o capítulo, né, para a pessoa poder abrir o Evangelho, ler, entender, né, da sua forma, a moral da história, porque todos os ensinamentos têm, muitas vezes, palavras complexas, mas quando a gente traz de uma maneira mais didática, mais clara, o entendimento é melhor, né? Então, por isso que eu faço isso, por isso que eu insisto em fazer essa interpretação do texto, né? Bem, se tu tá chegando agora, e eu quero te convidar que assim que a gente termina o Evangelho aqui no Instagram e no Facebook, eu faço o download do vídeo e subo ele para o YouTube. Quer assistir lá no YouTube? Já corre lá no YouTube e te inscreve no canal Fenomenal RS e acompanha, além do Evangelho diário, tem um Evangelho às segundas-feiras, que não são em todos os canais parceiros, que cada semana a gente faz num canal parceiro. Então, existe uma sequência de canais, né? O Fenomenal RS, o professor Frederico Carvalho, o Irreal do Fernando, Espíritos do Luiz, canal Dr. X e convidado. Agora nós estamos trazendo, cada semana nós trazemos um inscrito convidado para participar junto conosco do Evangelho, tá bom? Então, além dos evangelhos, né, nos outros canais, tem o Evangelho do dia aqui, do Fenomenal RS, e os nossos vídeos. Vem conhecer o nosso canal, que é um canal que aborda a espiritualidade como ela é. É um canal que trata os irmãos desencarnados com igualdade, com respeito e principalmente com muito amor, tá bom? 11 horas, 1 minuto. Bom dia, Renata. Bom dia, Marco Polo. Vamos começar, então, a nossa leitura pedindo, então, a permissão de Deus, a companhia do nosso irmão maior, Jesus Cristo, pedindo a presença dos benfeitores espirituais, que essas palavras cheguem, né, no coração de todos nós, encarnados e desencarnados,
que possam estar precisando ouvir essas palavras, com certeza, com muita luz no coração, elas chegarão até ele, tá bom? Bom dia, Maria do Carmo Pinati. Chegou na hora da leitura. Então, vamos lá. A leitura de hoje é do capítulo 12, Amai vossos inimigos, Instruções dos Espíritos. Item 3, o duelo. Bom dia, maninha. O duelo. Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho. Não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco importa que os obstáculos, os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e, se não estiver tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos do homem. É criminoso o homicídio por duelo, que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto, mais do que qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado quando tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Este reino de pacificação e amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão com uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. Um segundo texto, Santo Agostinho, em Paris, 1862. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser prova de coragem física, de menosprezo pela vida, mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. Não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que é mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro, no Jardim das Oliveiras: embainhai de novo a vossa espada, pois aquele que mata pela espada perecerá pela espada? Por estas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que a coragem é essa, que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa. Onde está a grandeza de alma daquele que a menor injúria quer levá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre do fundo da sua consciência uma voz gritará: Caim, Caim, que fizeste o teu irmão? Ele responderá: foi necessário sangue para salvar a minha honra. Mas a voz replicará: quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que estão na terra? Não pensaste em salvá-lo perante Deus? Pobre louco!
Por que não vos pediria então a Cristo por todos os ultrajes que lhe tem feito? Não somente feriste com espinhos e a lança, não somente ergueste um madeiro infamante, mas ainda, no meio de sua agonia, pôde ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes, que as reparações vos pediu ele, depois de tantos ultrajes. O último gemido do cordeiro foi uma prece aos seus algozes. Ó, como ele, perdoai e orai pelo que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos desse preceito. Amai-vos uns aos outros, e então o golpe do ódio respondereis com um sorriso, e o ultraje com um perdão. O mundo sem dúvida se erguerá furioso, e vos chamará de covarde. Erguei a fonte bem alta e mostrai, então, que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos, a exemplo de Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, mas que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao vos criar, Deus nos deu o direito de vida e de morte. Uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispor-se de vós mesmos. Como suicida, o duelista estará marcado com o sangue quando comparecer perante Deus, e a um como ao outro. O soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com sua justiça aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão. E o espírito protetor, Bordeaux, 1861, fala: o duelo, como que outrora chamava de juízo de Deus, é uma dessas intuições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diria, no entanto, se visseis dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir uma disputa, dando razão ao que melhor saísse na prova? Chamarias de insensatos esses costumes, pois o duelo, ainda pior que tudo isso, para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio, como uma premeditação desejada, porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude da sua fraqueza e de sua inabilidade, é suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem sei que muitas vezes procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, recorrendo seu azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, a volta do juízo de Deus da Idade Média. E lembre-se que naquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome de juízo de Deus revela a fé ingênua, é verdade, mas sempre há uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente. Enquanto duelo, tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Ó estúpido amor próprio, tola vaidade, de louco orgulho! Quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo e pela humildade, e que Cristo nos deu exemplo de ensino? Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda dominam o homem, que as leis são importantes para reprimir, porque não é o suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e do horror do mal
estejam no coração do homem de bem. E Francisco Xavier, em Bordeaux, 1861, diz: que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não pedir àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, homens atrasados, vos censurarão, mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que age segundo a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco. Por uma palavra dita, muitas vezes sem intenção ou inteiramente inofensiva, por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere. Respondereis de maneira áspera e a provocação está feita. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade a se privar de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a mulher o seu marido, a mãe o seu filho, os filhos, o pai e com ele o seu sustento. Certamente, aquele que ofendeu deve uma reparação, mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo seus erros, do que expor a vida dele, que tem direito de queixar-se? Quanto ao ofendido, convenho que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa ou em relação aos que lhe são caros. Não é somente amor próprio que está na causa. O coração foi magoado e ele sofre. Mas além de ser estúpido jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for, o sangue derramado não provocará maior alarde do que o fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo, se verdadeiro, deve ocultar-se no silêncio. Só restaria a satisfação da vingança praticada. Triste satisfação, frequentemente, já nesta vida, deixa causticantes remorsos. E se for ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a essa máxima. Não façai aos outros o que não quer que os outros o façam. Então, sim, desaparecerão todas as discórdias. E como elas, a causa dos duelos e das guerras, e que são duelos entre os povos. Gente, tem muita coisa hoje. Agostinho, Bordeaux, 1861. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, muito fútil, joga a vida que Deus lhe deu fora e joga a vida do seu semelhante que só pertence a Deus. Esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, introduz uma casa para roubar e mata quem tenta impedi-lo. Porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções de bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de desespero. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque entre um insulto e a reparação sempre há algo a refletir. Ele age, pois fria e premeditadamente. Tudo é calculado, estudado, para matar com segurança seu adversário. É verdade que se expõe também à vida, e isso é que justifica duelo aos olhos do mundo, que o considera como um ato de coragem e desapego à vida. Mas haverá realmente coragem
quando se está seguro de si mesmo? O duelo, resto dos tempos de barbárie, quando a lei era direito do mais forte, desaparecerá com a apreciação mais sã do verdadeiro problema da honra, à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura. Agora, uma nota de Kardec. Os duelos se tornam cada vez mais raros, e se ainda vemos, de tempos em tempos, dolorosos exemplos, o seu número pode não ser comparado ao de outrora. Um homem não saía de casa antigamente para prever um encontro, tomando sempre precauções necessárias. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou disfarçado de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso revela os abrandamentos dos costumes, e é curioso seguir-se a sua graduação. Desde a época em que os cavaleiros só saíam com armaduras de ferro e lanças em punho, até o simples uso da espada, que depois se tornou mais um ornamento, um acessório de uniforme, do que arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que antigamente os combates se davam em plena rua, diante da turba, que se afasta para deixar livre o campo, e onde se ocultam. A morte de um homem hoje é um acontecimento que causa comoção. Antigamente, não se dava atenção. O Espiritismo extinguirá esses derradeiros vestígios de barbárie ao inculcar nos homens o senso de caridade e da fraternidade. Bom dia quem chegou, bom dia Sema, bom dia minha amiga querida. Tudo bom? Bom dia pessoal aqui. Bom dia Shaolin, bom dia Paulo Marcelo. Bom dia, gente, bom dia. Gente, que incrível, assim, ó, eu não sei se eu consegui expressar, porque às vezes a gente pensa que a gente está lendo bem e a gente não está lendo bem, a gente está lendo de uma forma que as pessoas não entendem. Mas eu vou explicar para vocês da forma que eu entendi, tá? Dentro desses 3 textos que eu li, eu entendi que o duelo, que antes era uma questão de honra, nada mais era do que um assassinato premeditado e um suicídio consciente, né? Porque não vencia quem estava certo, vencia quem era mais forte. A minha voz mudou e eu tô com problema de garganta. Tô tentando melhorar. Mas eu tô com um probleminha de garganta, tá, Ivete? Por isso que a minha voz mudou. Fica rouca, fica boa, deixa eu tomar um... Opa, eu tenho que chutar aqui, né? Senão não sou eu. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Pois então, que nós estávamos falando... Nós não, eu, né? Estávamos falando dos duelos, que é uma covardia dos dois lados, né? E muitas vezes, trazendo essa reflexão para os dias de hoje, hoje em dia uma briga de trânsito pode se transformar numa tragédia. Ainda existe a parte do duelo, do homem que enfrenta o outro, e o outro, para se defender naquela situação, que ele não estaria correndo perigo nenhum, ele simplesmente se inflama e acaba por tirar a vida do irmão, né? Coisas que, às vezes, um carro fecha o outro no trânsito, isso aí já é motivo para uma tragédia. E a gente vai entendendo, quando a gente vai amansando o coração, a gente vai entendendo assim, ó, cortou minha frente, ninguém bateu em ninguém, tá tudo certo e cada um segue seu caminho. É mais inteligente. Tu não tá sendo covarde. Tu tá sendo tolerante. É diferente. É diferente ser covarde e ser tolerante. E daí tu consegue dar atenção para as coisas que realmente importam. Se cada pessoa que desferir uma palavra que tu não goste, tu vai te inflamar e tu vai brigar, tu vai viver brigando. Eu tinha uma colega na faculdade
que ela dizia que ela não gostava de algumas coisas e que ela tinha que fazer muito trabalho e ela não tinha tempo. Aí um dia eu perguntei para ela, gente, eu perguntei para ela, tá, mas tu trabalha fora? Não. Tu tem filhos? Não. Eu disse, mas então, né, por que que tu não tem tempo, né? Aí, vocês acreditam que ela se ofendeu? Eu só perguntei o que que ela fazia, além da faculdade. E daí as gurias que estavam conversando comigo começaram a conversar com ela também. Nós estávamos numa conversa, né? E ela, como nós tentamos argumentar com ela que ela não tinha tempo, sendo que a maioria das minhas colegas de faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu estava com 35 anos, eu acho. 35 anos. Eu já tinha 2 filhos, casada, trabalhava e fazia faculdade, cuidava da casa, tudo, né? E para mim, claro que se tu trabalha só em casa, se tu não tem tempo, mas também eu não tenho que julgar. A gente estava tentando ajudar ela com essa questão dos trabalhos da faculdade. E ela ficou braba e saiu da turma. Saiu da universidade. Ela não trocou de turma, ela trocou de faculdade. Por quê? Porque tem pessoas que, aonde estiverem, as pessoas têm que dizer amém, porque elas estão dizendo. Porque elas simplesmente saem dos locais onde as pessoas não concordam. E isso é ser consciente, ter entendimento. Por que que as pessoas se abalam tanto com as coisas? E, por exemplo, assim, ó, se uma colega fala para outra isso, e, e ela pega e vai para a justiça porque ela diz, não, ela tem tempo para ir para a faculdade, tem tempo de fazer trabalho, e ela não quer fazer. E a outra diz, não, mas eu não tenho tempo e coisa e tal. Daí alguém vai ter que sair. Por que isso? Por que essa precisa existir essa briga de forças, essa disputa de força, de posição em locais onde somos iguais? Não precisa. Cada um faz a sua parte, cada um faz como pode e se desarmar. As pessoas andam muito armadas hoje em dia. Os duelos, por mais que não sejam com espadas, com armas, as pessoas andam com o coração armado. O coração armado. Aí a pessoa fica magoada, fala mal, dão opinião. Tem pessoas que dão opinião, impõem. Sim, sim, Ivete, tem pessoas. Mas é que assim, Ivete, eu posso ter uma opinião diferente da tua, tá? Mas nós vivemos em uma sociedade em que as coisas precisam ser certas, as coisas precisam seguir algumas regras. E assim, não adianta tu brigar comigo se a pessoa está fazendo de forma errada, ou tu não, ou eu estou fazendo de forma errada. A gente não precisa brigar por causa disso. E nem falar mal da pessoa que está fazendo errado. Conversa. Conversa, mas conversa com humildade, conversa sem arrogância. Porque depois, quando a pessoa vier conversar contigo, tu já vai estar armado. Porque tu sabe que tu está fazendo errado. Por que tu está armado? Por que tu não te desarma? Não é desonra. Não é desonra. Não é duelo. Não é um duelo onde o mais forte, o mais sábio, o mais rápido ganha. Não é duelo. Estamos aprendendo, gente. Estamos aprendendo.
Tem pessoas que se magoam fácil, dependendo da palavra que diz, mas nem todas. Verdade, Maria do Carmo. Leva pro coração, leva tudo pro coração. Esses dias eu falo muito, gostei muito um dia que nós falamos no Evangelho da segunda-feira, foi sobre a indulgência. A indulgência, elas nos traz o significado de quando observamos o erro de um amigo, a gente não aponta o dedo para ele. Sabe o que a gente faz? A gente tenta ajudar. A gente tenta trazer para a realidade. Só que se tu trouxer a realidade numa nuvem, a pessoa abstrai. Se tu trouxer a verdade para a pessoa de maneira franca, porque eu não sou de ficar reganhando os dentes, eu não sou de ficar passando a mão, eu não sou de alisar. Eu trato de igual para igual. A gente conversa, eu dou o meu ponto de vista, a pessoa pode dar o seu ponto de vista também, a gente pode entrar num consenso ou não. Precisa brigar? Não precisa. Não precisa também ir falar para o outro o que acha de mim. Venha a mim e diga. Eu aceito. Posso não concordar, mas eu vou te escutar. Mas, voltando, hoje em dia, uma briga de trânsito vira um duelo. Hoje em dia, uma discussão num comentário vira duelo. Um vídeo no YouTube vira duelo. Um grupo de WhatsApp vira duelo. Algo que deveria unir as pessoas virou um cabo de guerra. Cabo de guerra. Tudo ofende, tudo dói, tudo é a ponta de faca. Bom dia, Shaolin. Tudo é a ponta de faca, tudo é desaforo, tudo a pessoa leva para o coração. Aí a ofensa está em quem fala? Ou a ofensa está no ofendido? Será que o ofendido entendeu o que quer entender o que a pessoa está falando? Ou será que, como fere um pouquinho assim, ó, discorda um pouquinho assim do que a pessoa está pensando, já é motivo para o duelo? O quão inflamado estão as tuas convicções para precisar agredir, sair do teu lugarzinho e ir lá cutucar o coleguinha? Às vezes, eu já recebi comentários e mensagens que eu vou dizer uma coisa para vocês. E também tratamentos onde a gente vai em locais e as pessoas tratam a gente mal. Comentários, conversas, em vários locais. Respira fundo e entende que a pessoa está com um problema e provavelmente não é contigo. Então, já perdoa. Já perdoa. Já perdoa e não devolve. Eu não tenho tempo da minha vida para perder com fofoca, com diz-que-me-diz-que, com ofensas, porque
A ofensa, para mim, eu acho que é falta de amor próprio, amargura. É aquela história, eu acho que foi anteontem que nós falamos, não, ontem mesmo, sobre acreditar em Deus. Se tu não assistiu, assiste o de ontem. Assiste a nossa live de ontem. É sobre diminuir os outros para se sentir superior. Aí o que acontece? Tudo que o outro faz é errado, porque eu estou certo. Que bonito, né? Que primor de pessoa que tu és. Vamos ler os comentários. Oi, Cristóvão, bom dia. A educação, Marco Polo diz, a educação é a mais poderosa que você pode usar para mudar uma arma mais poderosa. Realmente, realmente. Se uma pessoa te ofende e tu não devolve, morre ali. Morre ali a confusão. Morre ali. E quando chega num patamar idiota, encerra, chega. Porque às vezes a gente até quer argumentar, quer conversar, quer botar os prós e contras, mas a pessoa não quer entender. Ela quer simplesmente duelar e chegar, ganhar a conversa. Ela não quer conversar, ela quer ganhar um duelo. Olha, eu prefiro sair de perdedora. Porque eu não gosto de bater boca, eu não gosto de fofoca, eu não gosto nada disso. Então, quer conversar comigo, botar os contrapontos? Agora, quer duelar? Não faz isso, amigo. Não faz isso, tu vai perder o teu tempo. Renata Pregolo, em relação a tirar a vida do outro, é um pecado grave, como a espiritualidade age com pessoas que trabalham neste cenário, como, por exemplo, policiais, por exemplo, que trabalham dentro desta realidade. Olha, Renata, sobre a justiça dos homens, né? Droga. É a justiça dos homens, né? São vários fatores, tá, Renata? São vários fatores sobre essa afirmação dos policiais, no caso de locais onde existe a pena máxima, né? E tem várias coisas aí, porque assim, ó, por mais que tu, por exemplo, eu tô cumprindo ordens, ok, isso é a lei dos homens, mas na lei de Deus existe muita coisa envolvida sobre isso. Por mais que seja para defender alguém, por mais que a tua tarefa seja nobre, por mais aquela perda daquela vida ali que foi pelas tuas mãos, vai ter sim, vai estar lá na tua fichinha. Sempre tá. Com agravantes ou atenuantes, mas está lá. Tu não é assim, não é limpa a tua ficha porque tu tá nem por honra, nem por nada. Nem por nada. Aquela vida ali, por mais que de repente seja um plano da espiritualidade para retirar aquela pessoa, porque ela já está fazendo coisas demais, para não ir levando, por exemplo, um bandido, para não levar mais carga do que trouxe, a espiritualidade já dá aquela retirada nele do plano aqui para não fazer mais bobagem. Por mais que seja, por exemplo, através de uma arma de um policial, mesmo que esteja planejado, aquele policial ali tem um porquê, e aquilo ali fica na fichinha dele, na fichinha da consciência dele, e isso aí é como tu atropelar alguém e essa pessoa desencarnar. Sem querer ou por querer, um acidente ou não foi acidente, tem os atenuantes e tem os agravantes, mas tu vai responder por aquele ato ali, entendeu? Então, são várias, não dá para botar todo mundo no mesmo balaio, principalmente quem defende as pessoas, né? As pessoas se revoltam à toa
já parte para a ignorância. Ivete, bom dia. Às vezes a gente deixa de ser sincero com alguém para não magoar ou criar inimizade. É verdade, Ivete. Mas é que assim, Ivete, tem maneiras e maneiras de falar para a pessoa, né? Tem que ver se a gente tem a ver com o problema da pessoa, né? Tipo assim, ó, posso te dar um conselho? Olha, se fosse eu. Ah, não é, né? Tá. Que conselho não se dá, se vende. Se fosse bom, vendia. Aí depende de quem vai escutar o que tu tá falando, né? Depende, das vezes, da forma como tu tá fazendo esse comentário, né? Na vida é sobre o que se faz e assim como se sente como que fez. Na vida, nada é sobre o que se faz, e sim como se sente com o que fez. Certamente, certamente. Aí a Renata pergunta: sempre tive essa dúvida, que faz parte da rotina das profissões. Normalmente são premeditadas, elas não são premeditadas. Ivete, tem que ser cautelosa mesmo. Sim, Renata. Sim, é algo defendendo, né? Em defesa da sociedade. Tem várias formas onde a sociedade está em perigo, né? Ou alguém está em perigo e acontece porque tem critérios, não é só atirar e deu. Não, tem critério, tem várias coisas que fazem antes de chegar às vias de fato. Mas o policial, ele precisa pensar rápido. Então ele é treinado para isso. Isso aí não se discute. Isso aí tem a lei dos homens. Que isso aí não se discute. Não se discute. Agora, perante as leis de Deus, tu realmente estás ceifando uma vida. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde tem a pena, né? Por exemplo, por injeção letal, tá? Aquele desencarne ali, quem que é o responsável? Quem? O juiz que mandou? O cara que fabrica essas injeções? Ou o cara que aplica? O cara que aperta o botão? Quem é o responsável por esse desencargo? Ah, é o juiz. Ah, é o cara que fabrica. Ah, é o cara que seguiu ordens e está lá colocando a medicação para injeção letal. Quem é o culpado? Vai para a carteira de quem? Quem vai assumir esse BO? Porque daí com a justiça dos homens está tudo certo. E na divina, como é que fica? As pessoas envolvidas sempre têm responsabilidade sobre o desencarne de alguém, caso esteja envolvido. Até no caso de um SUI, as pessoas que fazem com que dão ideia ou atormentam as pessoas até que elas façam isso, elas são também responsabilizadas pelo desencarne da pessoa. Todos os envolvidos. É de se pensar, né, gente? Vamos lá, quase 1 hora de live já. Pedir a fluidificação das águas e que nela seja colocado os fluidos curativos e para o nosso espírito, para o nosso corpo, que nós tenhamos uma sexta-feira, façamos uma sexta-feira abençoada. Pedimos pelos doentes, pedimos pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos hospitalizados, pelos que estão em situação de rua, pelos presídios também, pelos policiais que nos defendem e pelos irmãos que estão em depressão, que tenham força, que sigam o caminho, que busquem ajuda e que sempre tem uma mão pronta para te ajudar. Às vezes não é onde tu pensa, mas sempre tem, tá bom?
Procure ajuda sempre. Procure conversar com alguém sempre. Sempre, 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 sempre. Sempre, com certeza, tem alguém pronto para te ouvir. E às vezes vem da onde a gente menos imagina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja e assim será. Gente, um beijo. Muito obrigado pela parceria. Obrigado, Sema. Obrigado, Ivete, Marco Polo, todo mundo que está aí, tá bom? Um beijinho em todos e a cada um de vocês. Eu vou encerrar a transmissão, tá bom? Até amanhã às 11. Agora eu já faço o download e subo para o YouTube. Já compartilha com todo mundo, já manda para todo mundo. Já faz o WhatsApp de todo mundo bater às 11 horas da manhã todos os dias, tá bom?